Agora a gente fala sobre o aval do presidente Lula ao processo que pode acabar com a obrigatoriedade da autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A medida valeria para as categorias de motos e também de carros. O exame prático e teórico continuam obrigatórios. E o governo começou hoje uma consulta pública para saber a opinião dos brasileiros a respeito dessa medida. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar conosco aqui da CNN. Muito boa noite, secretário. Boa noite, eu que agradeço aqui a oportunidade de expor um pouco melhor a nossa proposta, a proposta que o ministro Renan Filho já tem falado muito sobre ela na imprensa, e estamos aqui à disposição. Secretário, qual o objetivo da proposta, secretário? Quais seriam os benefícios da medida? Olha, o primeiro ponto que eu queria destacar é que problema a gente está tentando resolver com essa proposta, né? Um problema social e um problema de segurança viária. Nós temos hoje, no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas transitando, ou seja, dirigindo ou pilotando motocicletas sem a habilitação. E qual é a causa disso, né? A causa já está identificada, é o alto custo da obtenção da primeira habilitação. A gente está falando aí de uma média de cerca de R$ 3.000 no Brasil, em alguns estados podendo chegar até a R$ 5.000. Então, esse valor é um valor naturalmente proibitivo, né? Não é possível que um cidadão com uma renda um pouco mais baixa tenha como disponibilizar R$ 5.000. Então, o resultado é muito claro. A gente tem 20 milhões de pessoas na informalidade, o tempo para tirar a primeira habilitação, ele está aí numa média, né, a idade, né, que o cidadão tira a primeira habilitação, em 26 anos de idade. Você vê, então, não é comum que o jovem de 18 anos não tire a primeira habilitação. Só é assim porque o custo é muito elevado. E isso gera um problema de segurança viária muito grave, porque a informalidade, por si só, ela é um estímulo ao comportamento negligente, imprudente e de imperícia, naturalmente, porque essas pessoas elas estão circulando na rua sem nenhuma formação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é esse, né? A proposta pretende fazer com que o acesso à CNH ele seja mais democrático. Esse custo, né, ele é um custo que existe por quê? Porque hoje a gente tem exigências que foram sendo colocadas no processo de formação por meio de resoluções do CONTRAN ao longo dos tempos. Só para os senhores terem uma ideia, a exigência atual é de 45 horas de aulas teóricas presenciais, né, e mais 20 horas de aulas práticas. Somando tudo isso, o cidadão tem que passar um bom tempo também, né, tem uma burocracia aí, para aí ele poder fazer os exames. Então, isso encarece muito o processo. A nossa proposta é flexibilizar um pouco isso, dando ao cidadão a liberdade de escolha. Quer dizer, o cidadão vai determinar como ele vai fazer o estudo no âmbito do curso teórico e como ele vai fazer o estudo no âmbito das suas aulas práticas. Secretário, eu vou chamar os nossos analistas, já estão aqui na tela, que vão participar também da entrevista. Pedro Venceslau? Boa noite, secretário. Essa medida certamente vai colocar grandes problemas para a indústria das autoescolas. E eu pergunto para o senhor o seguinte, também teve um pouco essa intenção, porque a gente acompanha sempre no noticiário que muitas autoescolas fraudam o processo de ensinamento dos alunos. Eles usam até dedo de silicone em alguns casos, já vi reportagens sobre isso, para fraudar a presença. Então, de certa forma, em muitos casos, é para inglês ver esse curso das autoescolas. Por outro lado, existem também as autoescolas sérias. Duas perguntas em uma. Como é que isso vai impactar o setor e se também há essa leitura de que o setor hoje não é muito bem fiscalizado? Olha, o primeiro ponto que eu queria destacar é dar uma olhada na experiência internacional, tá? Vários outros países, tanto países próximos ao Brasil em termos de realidade socioeconômica, quanto países um pouco mais desenvolvidos, eles não têm esse modelo de obrigatoriedade. Mas nesses países existem autoescolas. Por quê? Porque é natural que um mercado como esse, de ensino e prática de direção, ele existe e que as pessoas procurem. Então, a nossa expectativa não é que o setor vá acabar, até porque, na proposta que já está em consulta pública, a gente deixa muito claro que vai ser a escolha do cidadão. Então, se ele quiser fazer um curso teórico, por exemplo, numa plataforma oferecida pelo governo, ele faz por meio de uma plataforma em EAD.
EAD síncrona ou assíncrona. Mas se ele quiser fazer um curso tradicional numa autoescola, ele também vai poder fazer. Do mesmo jeito, no âmbito das aulas práticas, ele vai poder escolher fazer numa autoescola ou por meio de um instrutor autônomo. Sobre esse outro ponto que você levantou, assim, eu tenho evitado tratar desse tema de uma maneira que leve a uma discussão moral sobre as autoescolas, porque isso muitas vezes é confundido e parece que está havendo uma discussão sobre a autoescola é boa ou ruim. Eu acho que as boas autoescolas vão permanecer no mercado. E esses instrumentos de microcorrupção que eles existem, os DETRANs, tem várias denúncias sobre isso, muitas vezes também são decorrentes de um alto nível de burocracia. Quer dizer, a burocracia é tão alta, cria custos tão altos e termina criando incentivos para burlar esses custos. Então, acho que a nossa proposta vai, nesse caso, melhorar as duas realidades. Vai criar um mercado mais eficiente, atendendo melhor o consumidor, e vai também diminuir esse tipo de microcorrupção. Né? Secretária Juliana Lopes também tem uma pergunta para poder fazer, Ju. Secretário, eu vou colocar aqui um ponto. É claro que toda grande mudança gera ali algum tipo de dúvida, né, de receio. E eu queria ouvir do senhor sobre as categorias profissionais, né, os motoristas que dirigem carretas, os motoristas, os condutores de ônibus, para os profissionais. Como que essa mudança poderia ser implementada e como garantir que eles terão ali realmente essa questão da preparação para esse tipo de trabalho garantida? Olha, a princípio, a mudança ela está restrita às primeiras habilitações, ou seja, às categorias de carro e moto, tá? Porque, naturalmente, as categorias profissionais, elas, de fato, demandam um nível de preocupação um pouco maior. Então, a princípio, a mudança está focada na primeira habilitação, categoria de carro e moto. Porém, há um impacto muito significativo num problema relacionado a essa questão, que é a falta de profissionais para dirigir caminhão, ônibus, que isso é uma realidade, a própria CNT manifestou isso diversas vezes, a gente sabe e entende essa realidade, e ela claramente está relacionada também a essa demora do cidadão tirar a primeira habilitação, que é pré-requisito para ele ter a categoria C, D e E, né? Para dirigir caminhões, ônibus, carretas, enfim. Então, se o cidadão só vai tirar a primeira habilitação, em média, aos 26 anos, e a mulher, em média, aos 28 anos, né? Você vê que tem uma distinção de gênero aí muito importante também. Então, é claro que vai ficar muito difícil para esse indivíduo ele obter a categoria profissional. Então, você termina excluindo. Eu falei pouco da questão da exclusão social, porque a primeira habilitação ela também é um instrumento de inclusão social. Você veja como o Brasil vai criando certas burocracias e afastando as pessoas das suas oportunidades. Então, o jovem, ele tem que ter a primeira habilitação para conseguir o primeiro emprego. E a gente está tirando isso deles, impondo uma série de amarras que aí é que é o grande problema. Não tem impacto na segurança viária, ou pior, está tendo um impacto negativo, porque está criando um mar de informalidade. Pessoas pilotando e dirigindo nas ruas sem nenhuma formação. Agora, secretário, vale destacar aqui, ressaltar, a prova continua, né? E se o aluno não conseguir atingir ali um número mínimo de respostas, né, de acertos numa prova, ele não vai passar, né? Então, cabe ao aluno procurar como ele vai se preparar. Se ele vai procurar um professor particular ou até uma própria autoescola, um local que forneça as aulas, ou, como o senhor falou, pelo governo. Mas a prova continua, ou seja, há um critério ali que não muda, né? A quantidade de pontos para poder o aluno conseguir atingir. Sem dúvida, isso é muito relevante, tá? Porque os exames continuam, tá? São 2 exames, além do exame médico e psicológico, estão previstos em lei. A gente está falando dos exames prático e teórico, né? Primeiro, o indivíduo faz o teórico, só depois ele faz o exame prático. Isso tudo continua, tá? Da mesma forma que é hoje, com, inclusive, um certo aperfeiçoamento. Tá? Na minuta da resolução, a gente está prevendo critérios que são, inclusive, mais condizentes com a avaliação relacionada à segurança viária, e não só a mera condução do veículo. Há sempre uma discussão técnica na área do trânsito sobre aprimorar esses exames. A gente está propondo isso também, não é torná-lo necessariamente mais difícil, tá? É torná-lo mais condizente com o que é preciso saber para ter uma primeira habilitação. Lembrando que no Brasil, a primeira habilitação é uma permissão para dirigir. Então, ela já é uma habilitação
que cria um aprendizado gradual, porque nesse primeiro ano, por exemplo, você não pode ter uma multa grave, e aí você perde a sua habilitação. Então, isso é sempre importante mencionar também, que a formalização vai permitir que o cidadão tenha muito mais cuidado no trânsito. Quando você pilota hoje uma moto, imagine, sem nenhuma formação e sem ter a carteira, não há sequer o incentivo para andar de forma correta, para a conformidade de todo o processo. Então, esse também será um impacto, uma externalidade muito positiva. Ok. Secretário, muito obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui na CNN e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouco mais do projeto e chamo todos também a contribuir com a consulta pública que está no ar.